Fala pessoal, Guilherme Fife por aqui novamente. No treinamento de hoje do DM2500 falaremos sobre roteamento. Falaremos um pouco sobre roteamento estático e o SPF, logo depois da vinheta. Bom pessoal, vamos dar início agora ao treinamento de roteamento no DM2500. Apresentaremos os conceitos e configurações necessárias para a utilização de roteamento e ao término você estará apto a identificar a necessidade de criação de rotas estáticas e executar a sua configuração, configurar e operar e analisar o protocolo SPF, interpretar os comandos para análise e possível falhas. Estou falando um pouco sobre rota estática e PV4, né, as configurações. Aqui nós temos um cenário ilustrando, né, a conexão entre 3 DM2500 com duas redes locais aqui, né, duas redes de PCs, por exemplo. E aí, então, entrando dentro do modo de configuração, eu vou setar um IP na interface ETH1, aqui utilizada como uplink para o DM25.2. Então, eu configurei esse IP aqui. Então, para criar uma rota estática desse equipamento 1 para o equipamento 2, a gente vai fazer da seguinte forma: set protocols, static route, aí a rede, né, para onde eu quero chegar, onde eu quero alcançar, e qual é o IP de next hop para eu alcançar essa rede. Simples assim. Dá um commit e um save na configuração. Para verificar essa configuração, né, verificar as rotas, então você pode dar um show configuration para otimizar, né, não ter que olhar toda a configuração. Você pode usar o pipe match, filter por static, aí ele vai trazer só o que tiver static na linha de comando. Aí depois, para ver as rotas, ver se está tudo certinho, você pode dar um show IP route ou também um show IP route summary. E o show interface para ver a configuração da interface, ver se a interface está up, tudo certinho, né? Para troubleshooting é importante utilizar todos os comandos para entender se por acaso alguma coisa não estiver funcionando de forma adequada. Então, o show IP route, ele vai mostrar dessa forma aqui, né? Então, ele vai mostrar um Szinho aqui na frente, dizendo que é uma rota estática. Ele vai... esse asterisco aqui significa que ele está na FIB, né? Aí aqui ele mostra o next hop, né? Tipo, por qual caminho, né? Por onde está saindo essa rota estática, né? E qual a interface no equipamento, né? Então, por qual interface que ele vai sair. Agora, falando um pouco sobre o SPF. Então, você vai precisar também associar um IP à interface, né? E, adicionalmente, você precisa utilizar uma interface loopback. Então, para setar o IP address na interface, a mesma coisa como a gente já demonstrou no slide anterior. Você pode também adicionar uma description, né, para facilitar o entendimento da interface, para onde que ela está conectada, enfim, qual a funcionalidade daquela interface, né? E aí a loopback, você tem disponível da loopback 1 até a 4, né? Então você bota aqui o LO e o ID da interface e o endereço que você vai configurar. Lembrando novamente, né, como foi dito no treinamento anterior sobre interfaces, as interfaces elas podem ser modo tagged ou sem VLAN, mas elas não adicionam tag. Então, para configurar o SPF, né, as áreas e autenticação, caso assim deseje, set protocols, o SPF, parameters, router ID, aqui você vai dizer qual ID você vai usar para esse OSPF. E depois aqui essa parte sempre repete, né? Set protocols OSPF. Aí aqui habilita o log adjacent change detail. Aqui define a área e a rede, né? Então você vai dizer assim qual é a rede que vai fechar ali o SPF, né? Aí se você quiser configurar uma autenticação, você pode botar aqui o Authentication, MD5 ou Plain Text. E aqui falando um pouco, né, a nível de interface, as configurações que temos para o SPF. Então, se você desejar utilizar o modo point-to-point, né, o padrão ele vem com o modo broadcast, você vai na interface que você está configurando, fechando o SPF, vai colocar lá o IP ou SPF Network, point to point, ou point to multipoint, ou broadcast, enfim, broadcast já estaria por padrão, não precisaria fazer nada. Né? Caso você queira colocar algum custo, né, um cost, então também dentro da configuração de interface, IP ou SPF cost, e aí define um valor. E para colocar uma autenticação também,
aqui na interface você pode utilizar o Encrypted Password e o MD5. Utilizando o comando de show, então, show IP OSPF Neighbor, né, ele vai mostrar aqui nesse formato, vai mostrar aqui o IP, né, do vizinho. Aí aqui ele vai mostrar o estado, né, tipo, se fechou, tá full, e qual que é o tipo de network, né, no caso aqui, point to point. Aí depois mostra mais algumas informações aqui, o dead time, o endereço next hop, a interface por qual ele está saindo. Aí olhando aqui no show IP route, então ele mostra aqui que é o O do SPF, né? Aí vai mostrar aqui o IP ou a rede de destino, né? A distância administrativa e o custo e a métrica. Aí aqui a mesma coisa também, mostra via qual interface ele está saindo, né? Qual o endereço IP, e aqui mostra o tempo que ele está apreendido aqui, né? Fazer a redistribuição de rotas, você pode colocar o Set Protocols ou SPF Redistribute. Aí você tem as opções BGP, Connect, Static, HIP e do kernel. Outro comando utilizado para troubleshoot, né? Você pode dar o show IP ou SPF, então ele vai mostrar informações que vêm configuradas por padrão, né? Que você não precisa estar ativando. Então aqui você consegue ter algumas informações do SPF, né? Vai mostrar aqui o Router ID, o algoritmo aqui, enfim. Vai mostrar algumas informações do SPF. Mostra aqui a área, se tem autenticação, as LSAs. Você pode dar também o comando show IP o SPF interface. Aí ele mostra aqui ETH8 tá up, o MTU da interface, a área que ela está utilizando point to point, qual que é o custo que está configurado, né? Aqui da loopback também. Coisa que você pode estar observando também são os logs relacionados ao SPF, né? Então, o log geralmente tem bastante coisa, você pode filtrar ele. Então, você está dentro do modo de config, você utiliza o run, show log, e aí faz o filtro por coisas relacionadas ao OSPF. E também tem, em caso de necessidade, o debug OSPF, né? Aí tem que estar fora do config, aqui na raiz do equipamento. Então, aí você consegue fazer algum tipo de debug caso enfrente algum problema e precise fazer um troubleshooting. Então, agora vamos dar uma olhadinha lá, direto no equipamento. Então, acessando aqui o DM2500, eu tenho aqui já algumas configurações de rota estática, né? Então, exatamente como a gente demonstrou ali na apresentação, set protocols, static route, aí aqui a rede para onde eu quero alcançar e qual o next hop para chegar lá. Aí a gente pode olhar aqui o show IP route e filtrar para o static, né? Aí ele vai me mostrar aqui que interface. Ó, o que ele está mostrando aqui? Para chegar nessa rede, ele vai para o Next Hop 17254, né, utilizando a ETH1, que é o gateway que eu estou utilizando para gerenciar esse equipamento aqui através da ETH1. Né? Show Configuration Match Static, é o que ele traz para mim, filtrado só por Static. Ó, então, aquilo que a gente está vendo aqui, né, a rede que eu quero alcançar, Next Hop, e aí aqui não tem a ETH, mas aqui ele mostra qual é a ETH por qual ele está saindo. E aí também eu posso ver ali, como tinha mostrado na apresentação, o show IP out summary. Aí ele vai sumarizar, né, por tipo de roteamento que ele está aprendendo, né? Então, rotas estáticas por OSPF, diretamente conectadas, aí aqui ele sumariza. Aí agora falando um pouco do SPF, né? Show Configuration Pipe Match ETH. Eu tenho essas interfaces, na verdade, aqui eu tenho um lag configurado, e aí aqui chama Bond, né? Então eu utilizei ele, na verdade, eu já tinha isso pronto, para subir o SPF aqui nesse equipamento. Mas é a mesma coisa, ou usar ETH ou a interface Bond, né? Então aqui tu tem que configurar o endereço, e aí aqui já botei o SPF como point to point, falando anteriormente. Show Configuration Pipe Match OSPF. Aí já coloquei aqui a área 0.
coloquei aqui o network, a rede que está lá na interface BOM, e também coloquei aqui a loopback, né, que vai ser o meu router ID. E redistribuir as redes conectadas. Então, se eu der aqui o comando show IP OSPF neighbor, eu já vejo aqui que o status, né? Então, o meu neighbor é esse 217.244, ele está full P2P. Aí aqui o dead time, o endereço, a interface, que eu estou utilizando a interface bond, o IP dela. E aqui no show IP out, eu consigo ver, né? Ou se eu quiser também filtrar só por OSPF, eu consigo ver o que foi aprendido através do OSPF. Aí temos o comando show IP OSPF. Aí ele mostra aqui umas informações mais completas aí do OSPF, né? Qual a área que está configurada e router ID, máximo hold consecutive, SFPs, enfim, tem uma série de configurações aqui. Também temos o show IP OSPF interface. Aí ele mostra aqui todas as interfaces, né? Então, essas interfaces aqui não tem o OSPF configurado, inclusive estão down. Mas aqui na interface bond tem. Então, ele mostra a informação aqui da interface bond e a interface loopback aqui também, né? Mostrando o MTU, qual a área, o endereço. Aí, por fim, você pode ver também o show log OSPF. Aí ele vai filtrar só pelo OSPF algumas informações de log aqui, podem ser úteis. Tá? O debug precisaria forçar algum tipo de evento para ele mostrar alguma mensagem, né? Tipo, a interface cair, alguma coisa assim, não vou demonstrar, mas basicamente seria que debug OSPF, o SPF V3 também, e aí você pode escolher aqui um ou todos esses eventos aqui para estar monitorando no debug. Bom, pessoal, com isso concluímos o treinamento sobre roteamento, rotas estáticas e o SPF. Demos uma passada rápida nas configurações e comandos de verificação, né? Vemos que é uma configuração bem simples, não tem muito mistério. E qualquer dúvida que você tiver, fique à vontade para colocar aqui nos comentários, entrar em contato com a nossa equipe de suporte através da plataforma de autoatendimento e também tá olhando o guia de configuração do 2500, que é um documento bem completo, tem diversos cenários, né, e exemplos mostrando exatamente como configurar aqueles cenários lá no guia. Fico por aqui.